Ainda tem alguns lugares aqui na frente, caso vocês do fundo quiserem, que hoje me falaram que eu posso ir até a noite com essa missa, viu? Bem, esse evangelho de hoje, nós já iniciamos com Jesus falando para nós a seguinte frase: não tenhais medo, pequenino rebanho. Interessante que o nosso povo era um povo pouquíssimo numeroso no tempo de Jesus. Pouquíssimo. Nós sabemos que inicialmente foi os 12, depois os 72, depois vai se espalhando lentamente. Mas hoje, embora pareça que o nosso número é de muitos, ainda somos poucos também. Por exemplo, segundo o IBGE, aqui na cidade de Itumbiara, 69,4% da população é católica. Outros 30% é evangélica. E eu ficava pensando assim, vamos colocar 60%. A cidade tem o quê? Uns 100 mil habitantes? Um pouco mais? 60% de 100 mil são 60 mil pessoas. Me diz, num domingo, você acha que vão 60 mil pessoas na missa aqui nessa cidade? O povo que está dentro desta igreja agora, por exemplo, você acha que compreende 60% só desse bairro? Não vou nem falar dos bairros que aqui a gente atende também. Não compreende. Embora nós pareçamos ter muitas pessoas que dizem ser seguidoras do Cristo, na verdade o nosso número é bem reduzido. E é interessante tomar consciência disso, porque Jesus nos diz: não tenhas medo, pequenino rebanho. Somos poucos, somos pequenos, mas a nossa luta, embora pareça perdida, quem luta ao nosso lado jamais perderá. Uma vez indagaram o padre Júlio Lancelotti sobre aquilo que ele faz no trabalho do cuidado das pessoas mais pobres, pessoas em situação de rua e etc. E aí perguntaram para ele assim: mas você não se cansa de fazer isso não? Você não se cansa de todo dia, de toda hora, ter que sair pelas ruas e de ajudar pessoas de novo, de novo, de novo, em outras situações? E você não se cansa ao longo dos anos? E aí ele fala assim: olha, eu sei que a minha luta parece perdida, mas quem luta ao meu lado jamais desistirá deles. Então eu também não desistirei. Eu acho que esse é o grande movimento que a gente precisa perceber quando a gente olha para os problemas do mundo. Às vezes parece que a desesperança invade o nosso coração e a gente já não anima mais a fazer as coisas. Ah, não vai adiantar nada não. Mexer com isso? Bobagem. Bobagem tentar fazer tal coisa. Bobagem tentar ajudar fulano. Bobagem. Não vai adiantar, depois tudo vai voltar a ser como era. E aí, com esse argumento, a gente lava nossas mãos e diz que a gente não precisa fazer mais nada pela sociedade. Mais nada pela nossa família. Mais nada pelo nosso irmão e nem pela nossa igreja. Porque a gente pensa que o mundo sempre será mais poderoso do que nós. A gente, mesmo que inconscientemente, acaba acreditando que o mundo será sempre mais poderoso que o Deus que nos inspira a viver e a fazer tudo isso. Já imaginou se Jesus agisse desse mesmo jeito já desde o tempo dele? Ah, não vou falar nada de bom para esse povo não vai adiantar nada. Ah, não vou ajudar, não vou cuidar dessas pessoas, não vou cuidar, não vou trazê-las para o centro, porque não vai adiantar nada. E Jesus viu, de fato, a personificação de muito daquilo que ele fez se perdendo, já naquele tempo. Tanto que ele foi morto pela incompreensão das pessoas. Mas ele não desistiu. E foi tão poderoso o gesto que Jesus fez que sobreviveu até hoje. E eu fico pensando, agora já que nós celebramos a Semana da Família, quais será que são os gestos que nós fazemos que são poderosos a ponto de sobreviver às futuras gerações? O que você ensina dentro da sua casa que é tão poderoso e significativo que o seu filho, sua filha vai fazer? Que a filha e o filho deles vão fazer e os filhos dos filhos dos filhos também vão fazer, porque um dia você fez isso junto com eles. Eu espero que os gestos mais poderosos que você faça dentro da sua família não seja do ódio.
não seja da briga, não seja da traição, não seja de um conflito sem fim, mas seja dos valores, do amor, do exemplo, do carinho, da caridade. Como eu falava, né, outro dia quando nós fizemos aquele sábado da caridade, em que um pai levou o seu filho e ele falou para mim assim, olha, eu estou trazendo ele, padre, porque eu quero que ele aprenda desde cedo a ajudar as pessoas. Eu quero que ele aprenda desde cedo a ser uma pessoa que coloca os seus dons a serviço dos outros. Porque senão a gente vê uma juventude, uma adolescência, que na verdade a única coisa que se preocupa com os outros é em falar mal e fazer mal. Fazer bullying, fazer brincadeiras idiotas, maldosas. Aprende às vezes com os pais a falar falas preconceituosas. Uma criança, gente, não nasce sabendo fazer maldade com ninguém. Uma criança não nasce olhando para o outro e diferenciando o outro ser melhor ou pior pela cor ou pela conta no banco. Não aprende sozinha. Ela aprende em casa. Ela aprende na escola. Ela aprende no grupinho de amigos que ela está. Por isso que esses valores nós precisamos estruturar dentro de casa. Até que ponto você tem conversado com os seus filhos sobre essas coisas? Sobre as problemáticas do mundo. Tanta coisa que a gente precisa cuidar, precisa olhar. E às vezes o pai, a mãe, pela correria do dia a dia, pelo estresse, pelo nervosismo, por isso, acaba sendo muito mais quem afasta os filhos do que senta para escutar. Do jeito que você trata seus filhos hoje, vamos imaginar que acontecesse ou que o seu filho fizesse uma coisa muito errada. Você acha que do jeito que você trata seus filhos, você acha que ele teria coragem de te pedir ajuda no meio desse erro que ele cometeu? Ou ele morreria de medo de partilhar o que está acontecendo na vida dele? Pois é. E é nessa hora que a gente tem que perceber que tem alguma coisa errada. Porque o filho, a filha, a família, não é o lugar para viver com medo. É o lugar para viver feliz. E eu sei que talvez você aprendeu com seu pai e a sua mãe que educação só se faz na violência. Mas eles estavam errados. E eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, não, mas ó, meu pai e minha mãe me batia muito, e olha como é que eu sou bom hoje. A pessoa está até com o olho tremendo assim, ó. Olha como é que eu sou bom, como é que eu sou um pai bom, como é que eu sou uma pessoa trabalhadora. Mas isso não é porque seus pais bateram em você. Isso é porque você escolheu ser assim. Você escolheu ser bom. Você escolheu ser honesto. Quantas crianças que já apanharam do pai e da mãe se perderam no mundo? Vai dizer que é falta de apanhar? Inclusive, falar em falta de apanhar, a gente escuta isso em muitos contextos, né? Quantas vezes as pessoas falam assim, ah, não, fulano, é que não sei o quê, mas assim, isso é falta de apanhar. Não, porque fulano não sei o quê. Talvez é falta de conversar. De pais e mães que gastam muito mais sua energia na agressividade e no grito do que em criar um diálogo tão bem estruturado que a criança toma para ela mesma como um valor da vida. Eu lembro, né, da minha experiência também, né, de criança, também cresci assim num meio bem violento. Bem violento. E eu lembro quando eu comecei a crescer, eu comecei a me tornar violento igual. Eu lembro quando eu entrei para o seminário, eu tinha 14 anos. Eu ia brincar com meus colegas do seminário e eu, na brincadeira, agredia eles. De tão animalesco que eu fui ficando. De verdade. E aí eu fui olhando e percebendo assim, o que está acontecendo comigo? Aí depois de muito tempo de acompanhamento, com terapia, com um padre, eu consegui entender de onde vinha essa minha ferida, entender também de onde veio a ferida de quem me feriu. E eu consegui cortar esse ciclo da violência. Cortar.
Talvez seus pais não tiveram a oportunidade ou a estrutura, talvez nem de ouvir isso que você está ouvindo agora. De perceber que você tem o poder de cortar o ciclo da violência e inaugurar uma nova era na sua vida. A era do amor e do diálogo. E eu não estou aqui, se algum dia você agiu desse jeito, ou se você pensa desse jeito, eu não estou aqui para te incriminar, nem para te diminuir. Eu estou aqui para poder dizer para você que você pode fazer diferente. Eu estou aqui para mostrar para você que existem métodos muito mais eficazes na forma de olhar e de cuidar das pessoas. Porque senão, quem sabe essa criança, que sabe que você ama ela, e mesmo assim você bate nela, vai crescer aprendendo que ele também, por amar a esposa, pode bater na esposa também. Se meu pai e minha mãe me amam e batem em mim, eu amando a minha esposa, por que eu não posso bater nela? Já parou para pensar nisso? O quanto que isso se estende, o quanto que isso se ramifica, e daqui a pouco você vê, por exemplo, tudo sendo resolvido na base da violência. Começou uma discussão no bar, acaba em briga. Aí quebra a garrafa, aí enfia a garrafa no outro. Outro dia mesmo nós vimos lá no centro da cidade, lá, até a morte. A violência, ela não é capaz de gerar outros frutos que não isso. Que não a dor, que não o sofrimento, que não o trauma. E eu sei que você se tornou uma pessoa boa, apesar de terem batido muito em você. Mas é porque você é bom pra caramba. E não porque fizeram você ser bom assim. Você é bom pra caramba. E olhar para o seu filho e perceber que ele tem potencial de ser bom também, a partir do que ele é. Aí é que a gente consegue entender e conectar a família num outro nível. Eu lembro quando eu era criança, eu assisti num episódio do Chaves, e aí o Seu Madruga sempre batia muito no Chaves, né? E aí um dia o Seu Madruga foi brigar com o Chaves, e aí o Chaves, o Seu Madruga falou assim, eu exijo respeito de você, porque você é mais novo. E aí o Chaves falou assim, eu não tenho respeito por você, eu tenho medo de você. E quem tem medo não tem respeito. Talvez se você está querendo criar uma relação familiar saudável, não faça nem que a sua esposa, nem que seu esposo, nem que seus filhos tenham medo de você. Porque senão eles vão parar de te contar tudo, vão parar de ser felizes ao seu lado e vão assim na primeira oportunidade, meter o pé para fora. Ninguém quer permanecer num lugar em que não se sente plenamente amado e cuidado. Que a nossa relação familiar seja tão bem estruturada que seja o amor que nos movimente, não o medo. Que seja o respeito que nos conecte e não outra coisa. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. E eu sei que todos nós temos diferentes histórias sobre nossos pais. Seja de um pai ausente, ou seja de um pai presente amoroso, ou de um pai presente agressivo, ou de um pai presente que vai mudando ao longo do tempo. Cada um vai tendo uma experiência. E nessa hora a gente olha para os pais como também um dia foram filhos. Filhos que também um dia talvez não tiveram a estrutura que a gente tem hoje para pensar e repensar até ele mesmo. Quantas ferramentas hoje a gente tem para olhar para dentro, né? Talvez nossos pais não tiveram. Aprenderam que a única coisa possível de se fazer na vida é trabalhar. E trabalhar, e trabalhar. Felicidade? Pouquíssimas vezes. Talvez o máximo eu consiga na bebida ou no cigarro. De uma realidade às vezes insuportável. E todo esse sofrimento se espelha muitas vezes dentro de casa. Hoje talvez eu gostaria de chamar a atenção para que a gente pudesse olhar para os nossos pais com misericórdia. Com o olhar de quem perdoa a fragilidade que eles também carregam em si. Nossos pais nunca fizeram faculdade de como ser pai. Eles aprenderam sozinhos e com os pais deles. E que nem sempre tiveram tudo o que a gente teve para poder pensar fora da caixa.
Hoje nessa missa, reze pelos seus pais. Estando eles aqui presentes junto de nós ou já junto de Deus. Agradeça pelo dom da vida deles. Sem eles, você nem existiria. Se não fosse o seu pai, você nunca teria nem nascido. Só por aí, a gente já começa a agradecer pela vida. Aprender a perdoar os traumas é o primeiro ponto de libertação nossa. Porque se a gente não consegue perdoar os nossos pais, a gente também nunca vai conseguir ser feliz de verdade e livre nessa vida. Quando a gente não reconfigura, não perdoa uma ferida, a gente está fadado a repeti-la nos outros. Enquanto a gente não se libertar do sofrimento da nossa história, a gente não vai conseguir estar pronto para a felicidade no nosso futuro. Obrigado, meu pai. Obrigado aos pais de vocês, por mesmo na limitação humana, ainda assim eles te trouxeram aqui hoje. Poder olhar para trás e dizer está tudo perdoado é um ato de dignidade para nós mesmos. Para nós mesmos. E tentar fazer daqui para frente diferente. Que tipo de pai você vai querer ser nessa vida agora? Você gostaria que o seu filho tivesse um pai igualzinho você teve? Se sim, maravilha. Se não, mude você. Pensar em que é ser pai é também hoje olhar para Deus. Nós aprendemos de Jesus a chamar Deus de Pai. O Pai perfeito. O Pai que não comete erros. E que em tudo nos ama. Quem sabe talvez a perfeição da paternidade seja em tudo amar. Em tudo cuidar. E perceber que você não é um super-herói. Que você não é perfeito. E que você pode também partilhar das suas dores e das suas lutas. Você não tem que passar por nada sozinho. E por fim, nós ouvimos nesse evangelho uma frase de Jesus tão bonita, em que nos diz: onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. Você como família, você tem colocado o tesouro verdadeiro na sua família? Ou será que na correria do nosso dia a dia, na hora da gente ir almoçar, a gente senta todo mundo na mesa, mas ninguém mais olha para a cara de ninguém? Um está olhando a televisão lá longe, o outro está aqui olhando o celular, o outro, não, porque eu tenho que resolver aqui correndo tal coisa. E de repente passou um almoço, 2 almoços, 3 almoços, e quando vê, a gente já nem se olha mais. Às vezes ainda um está lá na sala na televisão, um está na cozinha no celular, o outro está no quarto no videogame. E a gente vai percebendo, mas onde está o meu tesouro? Quem é o meu tesouro de verdade? Como eu falo, a gente não tem problema nenhum você ter redes sociais, você ter televisão, ter celular, é uma maravilha. Mas que nunca seja o nosso tesouro. Tesouro mesmo é quem está do nosso lado. Tesouro mesmo são as pessoas que a gente ama, que a gente cuida, que a gente mora junto. Esses são tesouros de verdade. Cuidado para que nessa vida, na correria do dia a dia, a gente não comece a trocar de lugar o que é tesouro e o que não é. Não, porque minha vida está corrida demais, é trabalho demais, é coisa demais para fazer, não estou tendo tempo nem para minha família, nem para mim mesmo. Então o seu coração está no tesouro errado. Cultive tempo e espaço do lado das pessoas que você ama. Cultive, crie, faça acontecer. Force a realidade a fazer isso acontecer. Crie momentos juntos. Seja com quem você mora presencialmente ou com aquelas pessoas que você ama e que talvez não está tão perto. Faça acontecer. E aí a gente vai perceber que esse tesouro, que nada tira de nós,
É um tesouro que está nas pessoas e que também está dentro da gente. E às vezes o mundo parece estar muito vazio do tesouro de Deus, né? Mas todo mundo tem tesouro dentro dela. Porque é o próprio Deus que dá. É o próprio Deus que dá a nós o talento, a vida. E se talvez as pessoas não conseguiram ainda alcançar esse talento, esse dom, esse tesouro, é porque estão paradas demais do lado de fora. Enquanto a gente se preocupar com a casca, com a aparência, a gente não acessa o tesouro que está dentro de nós. E aí a pessoa diz, mas a minha vida é sem sentido, a minha vida não encontrei ainda felicidade, toda hora eu me sinto triste, me sinto desorientado, me sinto sem sentido, me sinto ansioso. É porque talvez ainda não tocou o tesouro que está dentro de você. Porque quando a gente toca, o nosso coração encontra a sua casa. A nossa morada somos nós mesmos. Não se preocupe em morar nas ideias dos outros. Não se preocupe em morar naquilo que os outros esperam de você, nem da imagem, nem do poder, nem das riquezas. Preocupe-se em habitar em si mesmo. Ser conhecedor de si. Amante de quem você é. Amar a nós mesmos é o primeiro passo para a gente conseguir amar aos outros. Se primeiro tocarmos nosso tesouro interior, a gente vai conseguir tirar daqui de dentro todo esse tesouro para oferecer aos outros. Então ofereça de si mesmo. Pare de se preocupar com coisas que passam. Se o seu coração tiver na imagem, na aparência, nas roupas, nos objetos, corre o risco de você nunca na sua vida tocar no tesouro que está dentro de você. E o dia que você tocar, você vai saber que tocou. E sua vida nunca mais será a mesma. Nem a relação com as pessoas, nem a relação com quem você não conhece. E aí vai acontecer uma coisa que Jesus denuncia aqui nesse evangelho. Ou melhor, não vai acontecer uma coisa que Jesus denuncia. Ele fala que ele deixa para nós a administração de tudo que é dele. Tudo. Aí eu te pergunto, o que nesse mundo que não é de Deus? O que tem nesse mundo que não foi ele que criou? Da micromolécula, a composição do universo é dele. E ele deixa para nós a administração de tudo isso. Das coisas e o cuidado com as pessoas. E às vezes, por conta da nossa falta de paciência, igual Jesus mostra ali, que o empregado, por falta de paciência de esperar a volta do patrão, começa a agredir os criados. Comer e beber demais. Esbanjar das coisas. E eu fico pensando, será que nós não estamos que nem esse empregado? Que já esquecemos o horizonte da volta do Cristo e a gente simplesmente não cuida bem da vida que nós temos na terra e nem das pessoas ao nosso lado. Usamos da natureza e abusamos dela. Por exemplo, nós estamos morando dentro de um bioma chamado Cerrado, considerado uma savana. E das savanas, a mais biodiversa do planeta. Nós até agora, até hoje, já destruímos mais da metade do Cerrado. E a previsão é que em menos de 50 anos tenhamos extinguido o Cerrado. Extinguido. Por ano, cerca de 1 a 2% do Cerrado é destruído. Por ano. Todos os anos. Essas crianças que estão aqui, elas podem presenciar o fim do bioma que a gente mora. O fim real, concreto. Mas qual a problemática disso, padre? Sabia que os maiores e mais importantes rios que nós temos no Brasil nascem no Cerrado? Rios que depois saem banhando cidades importantíssimas, cheias de gente que precisam da água para viver. Eu sei que aqui parece que a água não é um problema, porque nós temos uma represa enorme, um rio maravilhoso que passa ao nosso lado. Mas e a água que deveria nascer aqui, para ajudar outros lá para baixo?
É bom a gente perceber que talvez nós estamos que nem esse funcionário mau, que cansou de cuidar das coisas de Deus e agora a gente abusa delas. E aí no final diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais domínio sobre as coisas de Deus você tiver, mais cobrado você será. Quanto mais riqueza criada em cima da natureza você tiver, mais cobrado você será. Porque a você muito foi dado. Então use com muita responsabilidade. Use pensando e lembrando que a vida não acaba em você. Que vai ter seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. E se Deus quiser, muito mais gerações. Começa no pouco, no simples e no pequeno. E a nossa fidelidade no pequeno nos fará ser fiéis no muito também. Que nós possamos então fazer, recapitulando tudo isso que a gente partilhou, já que tocamos em tantas questões nessa homilia, porque o Evangelho é extremamente denso, que a gente possa pensar em cada uma das coisas que nós refletimos hoje. Onde está o meu tesouro? Na internet, no celular ou na pessoa que eu amo e olho nos olhos? Onde está o meu cuidado com a minha família enquanto pai? Enquanto pessoa que também aprende a ressignificar a sua história, a sua dor, para poder transformar as futuras gerações que vão aprender a ser felizes não pela violência, mas pelo amor familiar. A família é a estrutura mais poderosa que existe na face da terra. Nada é mais poderoso do que uma família, porque é da família que nasce as novas gerações da sociedade. Nós vemos o mundo violento, porque nós vemos famílias violentas. E nós só veremos um mundo amoroso e alegre quando enxergarmos primeiro isso dentro das famílias. Que Deus nos inspire a ser fiéis desde o cuidado da vida com a natureza ao cuidado da vida no ser humano. Alargar a nossa preguiça mental de se esforçar a ser melhor para cuidar dos filhos, dos amigos, dos irmãos e dos amores com todo o nosso coração. Ah, se a gente esforçasse o mesmo tanto que a gente se esforça para acompanhar as redes sociais, nos esforçássemos pelas pessoas que nós amamos. Ah, se nós dedicássemos o mesmo tempo que a gente dedica às nossas redes sociais ou televisão às pessoas que nós amamos. Puxa vida, como a nossa realidade seria bem diferente. Que Deus nos inspire a colocar tesouros e corações nos lugares certos. Porque é isso que Ele nos ensina hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Creio em Deus.